Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, tentando aqui fixar o comentário aqui, não tô conseguindo. Tentando fixar aqui o comentário da nossa live. Vou tentar de novo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Sônia. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Última quarta-feira do ano. Boa noite. Boa noite, Ana. Então, enquanto o pessoal vai chegando, vou explicando um pouquinho como vai funcionar a nossa live de hoje, né? A gente tem uma convidada especial, né, que aceitou fazer essa live extra. Na verdade, a gente já tinha fechado a nossa agenda de lives. E para ninguém morrer de saudade, a gente resolveu fazer uma live extra numa quarta-feira. E como muita gente estava pedindo para fazer. Boa noite, Eduardo. Muita gente estava pedindo para fazer um horário diferente, né? Até porque a gente avisou que seria uma live. As lives seriam um teste no horário de 9 horas da manhã aos sábados, que a gente estava fazendo durante o mês de dezembro. Oi, Camila. E, e a gente resolveu pegar essa quarta-feira, já que sábado já é ano novo e teve o Natal, então eu, eu eu e Mirleide, na verdade, que Mirleide também estava super engajada em tentar achar uma data para a gente conseguir fazer essa live para vocês sobre esse tema que é curioso, hein? Muita gente falando que 99% das pessoas se sentem um pouco em dúvida sobre esse assunto. Então, Mirleide, boa noite. Já chegou a Mirleide, gente. Mirleide é muito rápida. Eu já vou mandar o convite aqui. Boa noite. Já vou mandar o convite, já mandei aqui o convite, Mirleide. Apareça. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Mirleide. Tudo bom? Tudo bem. E você, Gisele? Tudo ótimo. Primeiramente, agradecer a sua presença, né, a sua disponibilidade. A gente trocou aí algumas mensagens para conseguir chegar numa data, né, num horário que fosse bom para todo mundo, tanto para a gente quanto para o pessoal que está aí assistindo, né? E muito obrigada por estar aqui, por estar tão disponível, por abordar um tema que muita gente demonstrou ter muitas interrogações, muita insegurança, então achei bem bacana a gente pensar ali, falar sobre alguma coisa que as pessoas têm um certo medo, um certo receio, né? Então, só explicar rapidinho para o pessoal como que vai funcionar a live. A gente Uhum. vai fazer um bate-papo breve, né, para falar, para entender um pouco mais sobre o assunto. Eu tenho também algumas perguntinhas que o pessoal me mandou durante a semana. Então, conforme eu fui colocando as postagens, né, a chamada para essa live, algumas pessoas me mandaram algumas perguntas. Então, eu vou deixar para o finalzinho. E no final, Mirleide vai fazer aí uma tiragem de tarô, né? Para perguntas objetivas, né? Um sim ou não ali no finalzinho, Isso. cereja do bolo, para começar o ano bem. Ai, Então, a gente vai ter essa surpresa aí no final, que eu já quebrei a surpresa, né? Mas é só esperar que vai ter no finalzinho a cerejinha do bolo. Então, Mirleide, por favor, se apresente, conta pra gente quem é você na fila do pão, Mirleide. boa noite a todos. Primeiro, né, gratidão pelo convite, Gisele. Eu amei esse convite. Muito obrigada por todos que tiraram esse tempinho agora, final de ano, todo mundo já correndo, pensando em festa para estar aqui conosco. Para quem não me conhece, meu nome é Mirleide Vorn, sou taróloga e terapeuta holística já há mais de 20 anos. Nessa jornada de autoconhecimento, esses dias eu fui me lembrar que já fazem 35 anos que eu estou, mas amo o que eu faço e
cada vez mais a gente busca se aperfeiçoar para ser sempre, poder ser sempre um canal entre ou a pessoa que te procura e aquela terapia que ela vai utilizar para poder curar aquela dor que ela veio buscar. Então, para isso que eu acho maravilhoso esse trabalho, tanto do tarô quanto das outras terapias que eu faço. Porque as pessoas também têm muita dúvida, não só com a TVP, né, Gisele? Para nós é tudo muito fácil. Quando a gente está nessa senda de autoconhecimento, tudo é fácil para nós. Mas para quem está de fora, é tudo muito diferente. Então é muito legal ter esse espaço que você dá para a gente poder conversar. Ai, que bom, é um prazer e eu tô super enganjada, assim. Então, pessoal que me procura, ou que eu vou também atrás de alguém que tenha um tema, né, que é pouco falado, como o TVP, e a gente está trazendo aqui para gerar realmente essa sementinha, né, para gerar essa curiosidade, as pessoas começarem a perceber que existem tantas alternativas de cura, né, de cura emocional, de curas de diversos tipos, para diversos tipos de problemas. Então, acho que esse espaço aqui está sendo aberto para isso, tanto para quem quer demonstrar ali que tantas outras formas de se trabalhar, né? Até para quem também está procurando um outro tipo de profissão. E a Sim, gente tem aqui um cardápio para oferecer para vocês, de repente chama aquela atenção de caramba, eu acho que nisso aqui eu me encaixo muito bem. E seguir a vida. com Então, certeza. vamos falar sobre TVP, né? TVP. Afinal, o que é TVP, Mirleide? Então, as pessoas, quando a gente fala muito, né, terapia de vidas passadas, se pensa que sempre, obrigatoriamente, vai ser uma viagem no tempo, uma viagem em outra vida. Não necessariamente. Por quê? Porque é uma leitura do teu inconsciente. Então, pode ser que aquele trauma que você está carregando seja, inclusive, dessa vida. Pode ser um trauma que gerou na tua infância e tu não lembra, no útero materno, às vezes a gravidez da sua mãe foi uma gravidez muito difícil, muito traumática e você carrega toda essa memória junto com ela, né? Aham. E sim, pode ser outras vidas, porque nós vivemos muitas vidas. Então, às vezes as pessoas questionam assim: ah, mas e se eu achar que eu fui Cleópatra? Ok. Não é que todas as pessoas foram Cleópatra, mas não existiu só Cleópatra como uma governante no Egito, existiram outras mulheres. Mas o que daí acontece? O teu inconsciente vai buscar essa memória e ele vai associar com algo que você conhece de agora. O que o nosso consciente coletivo mais conhece daquela época é a Cleópatra. Como seria, por exemplo, Tutankhamon. Mas existiram vários outros faraós. Mas, de repente, o primeiro que vai surgir como referência quando eu me enxergo como um faraó é ele, porque eu estudei ele quando eu era criança. Mas a TVP sempre vai ser o quê? A leitura do teu inconsciente. E ela vai buscar aquilo que você realmente precisa trabalhar. A gente até conduz, mas ela vai direto naquilo que te gerou aquele trauma e que você precisa trazer para poder curar. Uhum. Então, assim, pelo pouquinho que você falou aí, para que serve exatamente a TVP? Para essa cura de algum trauma? Sim, o que mais se trabalha na terapia de vidas passadas é isso: curar traumas, bloqueios, medos. Você escuta histórias assim, por exemplo, alguém que de maneira alguma entra num avião. Aí, quando ela vai em busca de uma terapia de vidas passadas, e aí ela descobre, por exemplo, que ela sofreu um acidente no alto de um morro e ela caiu, e ela consegue entender que, ok, isso é uma memória que o meu inconsciente trouxe, mas que isso aconteceu lá, quando eu era um homem ou uma outra mulher. Hoje eu não preciso mais carregar isso. Então eu vou ressignificar isso e aí eu limpo esse bloqueio. E aí eu consigo viajar de avião sem entrar numa crise de ansiedade. Ou um relacionamento difícil entre pais, entre irmãos, entre marido e mulher. Às vezes, por quê? Porque em outra vida já teve, as pessoas pensam assim, ah, vai ver que em outra vida eu matei fulano, por isso ele não gosta de mim.
Não necessariamente. Às vezes você perdeu essa pessoa de forma trágica e o que a tua alma traz com a memória? Eu não vou abrir espaço para amar fulano porque eu vou perder Entendi, ele e vou sofrer muito. Então ela sempre vai estar entendi, trabalhando isso, buscando aquilo que você quer trabalhar e mostrando no teu presente o quê? Isso aconteceu lá, você não precisa mais viver. Fica lá. Então, daqui você segue leve. E faz assim, uma sessão, às vezes faz uma mudança na vida da pessoa, Gisele, que é maravilhoso. entendi. E quando exatamente eu sei que eu devo fazer? Ou seja, quando que eu devo fazer ou não? Em que momento eu posso perceber isso? Eu sempre digo assim, ó, porque claro, nós temos técnicas maravilhosas para trabalhar traumas, bloqueios, cada uma na sua particularidade, né? Eu costumo dizer assim: você quer saber o porquê que você tem um medo desesperador de água? Eu quero saber. Então vamos para a TVP. Por quê? Porque ela vai ler lá no teu inconsciente quando você adquiriu esse trauma. E aí você vai limpar. Ah, não, eu não quero saber. Então, não é a TVP que você vai fazer, porque sim, a TVP vai te levar naquele momento. Quando existem mortes traumáticas, as pessoas têm um pouco de medo, mas ela vai reviver tudo aquilo para entender o que aconteceu, né? E aí, entendendo que aquilo foi lá, naquela outra vida, que eu não preciso ter medo nessa, ela vai curar. Quem não faz TVP, que não é aconselhado, assim, gestantes, em função de que às vezes, né, pode ter uma emoção muito forte, vai lá que desencadeia um trabalho de parto, a gente sabe que isso é possível, né? Então, as gestantes a Aham. gente não, não recomenda fazer. E pessoas que tenham, por exemplo, pressão alta e não estão tratando. Se você está tomando medicação, tua pressão está equilibrada, ok, não tem problema algum. Ou pessoas também que têm problema de bipolaridade, esquizofrenia, aí não é aconselhado. Mesmo medicado, não é aconselhado por quê? Porque como vai acessar o inconsciente, já tem assim o problema da bipolaridade ou da esquizofrenia, aí não é aconselhado. E também menores de idade, porque não vai conseguir ainda processar aquilo que vai ver, né? Então, sempre maior Aham. de idade, sabendo aquilo que está buscando que não, é isso que eu quero. Porque também tem aquela história, às vezes a pessoa, né, começa a namorar, eu quero saber se Joãozinho é minha alma gêmea. E aí busca a TVP. Muitos profissionais não gostam de trabalhar com isso, porque fala assim, isso é bobagem. Eu acho assim que nada daquilo que tu quer buscar é bobagem, porque às vezes, através dessa tua curiosidade em saber, na verdade o que tu vai acessar é um trauma que você tem e nem sabe que está lá guardado. Sabe? Que Entendi. não Eu ia necessariamente. perguntar isso, inclusive, se tem muita gente que te procura só por curiosidade. Eu só quero saber o que eu fui na minha outra vida. Às vezes acontece, e também assim, ó, por exemplo, cara, eu não sei qual é a minha missão. Estou perdida, não sei o que eu quero fazer, posso acessar isso na TVP? Às vezes sim, sabe? Às vezes o teu inconsciente vai te mostrar, olha, você trabalhou muito com isso, com caridade, ou você foi uma grande enfermeira, você foi uma grande musicista, uma grande dançarina. Quer dizer, às vezes você vai acessar lá na tua outra vida algo que você pode fazer nessa. Então, pode te ajudar com isso. Quando essa coisa romantizada de alma gêmea, a gente sempre fala, né? Foi muito romantizado a alma gêmea e ele não é só essa coisa romântica. Às vezes, quem vem como pai e filho são almas gêmeas. Né? Quem vem como grandes amigos são almas gêmeas. Mas sim, pode ser que você está Acho que o seu, namorando o João. acho que o Oi? seu som ficou um pouco baixo. Voltou ou não? Tá, Deixa eu tá ver. um pouco baixo ainda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Acho que eu vou dar uma olhada aqui. Seu Peraí. microfone, eu acho. Não, mas deixa eu ver. Tá ligado, né? Tá conectado. Deixa eu ver se funciona. Ai, ai, ai. Melhorou? Eu acho que eu vou entrar e sair, peraí. Pra mim Melhorou? ficou bom. Agora tá bom? Deixa Deixa eu ver, eu fala ver de se o novo aí. pessoal, dá um Tá todo ok mundo aí, me por favor. escutando ou tá muito baixo? O som tá baixo, o som tá baixo. Ai, ai, ai. Peraí, então segue aí conversando que eu vou ver um negócio aqui. Segura aí a ponta. Bom, Bom, eu aumentei aqui. Melhorou o som? Diga
som aí. Tá Ah, um pouco agora tá. Beleza. abafado aqui pra mim. Eu acredito que pro pessoal também. Diz que agora tá melhor. Então, vamos, É, agora vamos sair melhorou. daqui. Agora Então, não. Agora não, agora sim. vamos lá, né? Ao vivo Agora acontece foi. muita Aqui pra mim coisa. ficou bom. Tá. Aqui pra mim ficou Então, bom. Vambora. então, ó, minha mãe tá aí também. Beijo, mãe, te amo. Então, assim, ó, às vezes é legal que acontece o quê? Você acessa lá porque, eu queria saber se o Joãozinho é minha alma gêmea, e você vê que, poxa, que legal, a gente já viveu como irmão, como marido e mulher, como pais e tal. E isso vai deixar um relacionamento mais ainda harmonioso, sabe? Ou você vai descobrir alguma outra coisa que você precisava acessar e trazer para essa vida. Então, tem muita gente que vem por curiosidade. Não é, digamos assim, talvez não seja a melhor forma de você procurar uma terapia, mas às vezes é a forma que o teu inconsciente tem de te levar onde você precisa. Né? Porque o próprio tarô, as pessoas às vezes pensam assim, eu vou lá para ela adivinhar meu futuro. Gente, não adivinha nada. Né? Porque se eu adivinhasse, eu ia adivinhar os números da Mega Sena e ficava milionária. Mas você começa a conversar com a pessoa e você vai fazendo uma terapia de autoconhecimento e ela sai, poxa, eu precisava saber disso tudo mesmo. Então Aí eu vejo a leve, né? TVP muito assim, né? E eu confesso assim, ó, quando eu conheci a TVP, há 20 anos atrás, com a minha professora, inclusive, com a mestra Gláucia, que na época ela atendia em consultório, eu fui por curiosidade. E ali eu descobri tantas coisas que eu já havia vivido, foi maravilhoso. Acho que 100% das pessoas que eu falei, né, quando eu falei o tema, as pessoas falam: Nossa, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu tenho medo. 100%, né? Era a resposta certeira ali. É As normal isso, pessoas. as pessoas chegarem com um pouco de medo, de receio do que vai acontecer. Sim, é porque o que acontece, Gisele? Imagina assim, você vai acessar um grande trauma muitas vezes. E às vezes é um trauma bem violento, sabe? Uma morte violenta. Imagina lá, você foi decapitado, você foi queimado, você foi enterrado vivo. Então, assusta muito, óbvio, porque sim, você vai ter essa sensação pesada, né? Vendo lá o que está acontecendo, mas o que a gente sempre deixa muito claro para as pessoas? Lembra que você está no controle da situação, você está seguro ou segura, né? Você está num local Uhum. seguro. E se ficar muito difícil, é só você se imaginar vendo a cena e não vivenciando a cena. Principalmente se precisa passar, por exemplo, pela morte, a gente dá uma acelerada, porque você está sempre conduzindo a pessoa. Então você fala, não, agora você olha para aquela luz, para aquele túnel, tua alma está se desprendendo para lá. Para quê? Para que ela também não sinta tanto o desconforto da morte, né? E não precisa Uhum. se preocupar, porque não tem como ficar preso no passado, tá? Desculpa. Como é uma memória que você está acessando, não tem como você ficar preso. Você não está indo para lá, você está acessando tua memória, né? Então, não Uhum. tem perigo nenhum. Ó, tem uma pessoa aqui falando, inclusive, que sempre teve vontade de fazer, mas tem medo de não ser com um bom terapeuta, né? Acho que é super importante também você confiar no terapeuta que você tá fazendo essa. Eu posso chamar de regressão? Isso, É a mesma regressão. coisa? Mesma coisa. E como que funciona essa sessão, assim, para a gente entender melhor? Para a A gente ir gente perdendo o sempre. medo. Isso, a gente sempre faz assim, ó. Primeiro, a gente faz uma consulta da famosa anamnese, né? É onde você vai conversar com a pessoa, saber o que ela veio buscar, saber o que ela precisa trabalhar, o que aflige ela, né? O que levou ela a te procurar. Porque aí ela já vai conhecer você, se ela ainda não conhece, você vai saber como a pessoa é, e geralmente nessa primeira consulta, a gente já trabalha um relaxamento até para entender se a pessoa é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, para saber como você conduz depois para o relaxamento em si da TVP. Aí se marca uma terapia de vidas passadas, eu trabalho só online e ela funciona maravilhosamente bem, assim como presencial, e eu até diria mais. Muitas vezes o online fica mais confortável porque tu está na tua casa. Então, tu está no teu espaço. É um ambiente seguro, né? Tu não vai te sentir tão vulnerável. Claro que daí, nesse caso, o que a gente pede? Um notebook, né? Que você tenha um notebook e que você possa ter uns fones de ouvido para você poder se manter bem
escutando aquilo que eu estou te falando. E aí, o que a gente faz? A gente vai fazer uma condução de um relaxamento profundo, e nesse relaxamento profundo, Caiu? o que aconteceu Caiu? aqui, travou Voltou? tudo. Não entendi até agora o que aconteceu aqui, viu? Ficou tudo escuro. Ah, voltou, o que importa. Mas voltou, é. Então, aí o que acontece? A pessoa vai estar deitada no conforto, né? De preferência com uma mantinha, coloca o notebook, coloca uma luz bem mais, né? Uma luz, meia luz, para que ela fique bem relaxada. E aí a gente, com Ih, todo o gente, caiu de tempo, novo. eu tô aqui, vocês não estão me vendo? Eu, Oi, oi, eu te oi. ouço. Não aparece minha imagem? Agora eu tô te vendo, Ah, sim. tá. Voltou. Então, Bora. Agora caiu de novo. Torcer aí pra a internet dela fique boa. No melhor, quando tava ficando bom. Quando a gente estava tomando coragem, né, Alexandra? Alexandra, eu vi que você tá online aí, perguntando sobre exatamente isso, né? Tinha acabado de perguntar se pode fazer a terapia online. Minha mãe entrou, mãe, pode ser o tempo, exatamente, Rossana. Aqui em casa começou a chover, ainda bem que a internet está resistindo bravamente, mas a Mirleide tinha dito que lá em Curitiba, né, ela é de Curitiba, tá bastante frio, não sei se está chovendo. Vamos ver, ela tá voltando aqui. Oi, mãe! Finalmente, hein? Minha mãe, gente, online. bom, é, Chegou mas atrasada. Minha mãe chegou atrasada. Foi bom ter dado essa caída, porque aí ela consegue se recuperar. então, mas você sabe que eu não sei não, mas o Instagram tá me sacaneando. Porque a outra live que eu. Não, sério, a outra live que eu fiz, o Instagram desconectou. E agora aconteceu a mesma coisa. Eles colocaram assim: agradecemos a sua participação. E me desligaram da live. Eu não Entendi. falei nenhuma coisa, porque fala que se a gente fala algumas Boicote. palavras. Então, mas ok, né? Voltando lá. A gente faz um relaxamento profundo e aí conduz a pessoa nesse relaxamento o tempo todo e deixa bem claro o que a qualquer momento, se você sentir qualquer mal-estar, você pode voltar. Ou seja, a pessoa não está à mercê de quem está conduzindo. A minha função é o quê? É conduzir aquele relaxamento e ir fazendo as perguntas que vão ajudá-la a acessar o que ela veio buscar. Essa é a minha função. Então, ela vai estar o tempo todo sabendo o que está acontecendo. E se é um momento muito desconfortável, eu vou auxiliar ela assim, olha, você pode olhar isso de cima, você pode ir um pouco mais para frente, né? Vamos um instante mais para frente para sair daquilo. Então, não precisa ter medo de que vá passar muito mal. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas e se cair a conexão? Vai parar de ouvir minha voz e vai voltar. Vai despertar. Vai despertar, né? Porque ela não está hipnotizada, é só um relaxamento profundo. Então É isso que eu volta, ia perguntar agora. Se a pessoa fica consciente, consciente. semiconsciente, inconsciente. O tempo todo consciente, só num relaxamento, como se estivesse meditando. Sabe uma meditação? É assim, como se estivesse meditando. Tá lá concentrada e outra coisa também assim. Onde você está? Aí a primeira coisa que vem na cabeça, digamos, se ela não for visual, né? Eu tô num parque. Ai, não, que eu tô num parque. Não, veio que você tá num parque, é isso. Então você vai sempre Uhum. naquela primeira sensação que te dá, porque é ali que tu tá, é a tua verdade, o teu inconsciente sendo acessado. Então não tenha medo de, eu tô me vendo lá como, sei lá, agora eu vou brincar, com uma odalisca lá num harém do sultão. Sim, gente, olha quantas vidas nós vivemos, a gente não tem que ter ficado só aqui, até porque a América do Sul é muito mais nova do que todo o Oriente, né? A nossa Uhum. civilização começou do outro lado do mundo, então sim, você vai se ver de várias formas, né? Sim, sim. Mirleide, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de concentração, por exemplo.
existe algum tratamento diferente ou alguma forma diferente de você conduzir essas pessoas para conseguirem acessar essa memória, para a pessoa não ficar exatamente assim, se questionando e aí vai e volta não consegue Aí não consegue entrar nesse acessar, estado, né? né, de Uhum. hipnose. Então, o que a gente fala é assim, ó, é por isso que a gente faz essa primeira consulta, para ver se ela vai conseguir fazer esse relaxamento, conseguir conduzir o relaxamento. Conseguiu? Ok. Não conseguiu? O que a gente vai indicar? Olha, tem umas meditações, eu até tenho um canal no YouTube, e tem assim umas meditações curtinhas lá. Aí eu falo assim, olha, vai escutando, vai se concentrando 5 minutos, para que ela vá se acostumando. Se não der certo e ela quiser muito uma terapia de vidas passadas, aí ela vai ter que procurar um terapeuta que trabalhe com hipnose. Porque daí só com uma hipnose profunda para ela poder acessar aquilo que ela quer. Porque aí ela vai estar Aí seria, muito seria o dispersa. inconsciente mesmo, né? Aí teria que ser uma hipnose profunda. Eu não trabalho com hipnose profunda, né? Conheço pessoas que trabalham, que são profissionais seríssimos. Isso que era uma coisa que a gente estava falando, né? Em saber quem é o profissional, eu sempre falo assim: se você tem indicação, melhor. Porque aí você sabe, minha amiga foi, gostou, legal. Mas conversa com a pessoa, porque mesmo assim, às vezes eu gosto do teu trabalho e assim, me dou bem com o teu trabalho, Gisele, mas às vezes eu vou indicar para alguém que nem a gente costuma falar, o santo não bate, e tá tudo bem, né? Então eu acho que a pessoa também tem que ter essa liberdade. Veio conversar comigo, tirar as dúvidas, não se sentiu à vontade, gente, tudo bem. Tem outras pessoas no mercado maravilhosas também, né, para você trabalhar. E agora que a gente está tanto nesse universo online, dá uma olhada na página do Instagram, dá uma olhada no Facebook, você já vai sentir como a pessoa se comunica. E aí você já vai ver se vai com aquilo que tu quer ou não, né? Sim, é verdade. E nesse estado de hipnose, aí, essa coisa toda, a pessoa tem dificuldade de. A Camila até perguntou aqui, para quem tem dificuldade de meditar, né? Que é exatamente isso. Vai aos pouquinhos, e se for realmente muito difícil, aí seria com esse profissional que faz a A hipnose mais hipnose. profunda. Existe, eu acho que é o maior medo das pessoas, existe o risco de não conseguir acordar, não conseguir se desligar daquela lembrança, e acho que é isso que as pessoas chamam de ficar preso no passado, né? Uhum. Existe esse risco? Não, não, porque o que pode acontecer, Gisele? Algo, você está, digamos, digamos, passando por um tratamento médico, tá? E você resolveu procurar a terapia holística como suporte para esse tratamento médico que você está passando. Que eu falo assim, que é maravilhoso. Você tem um tratamento médico e você busca o suporte da terapia holística, que vai te ver como um todo, para auxiliar no tratamento médico. Aí você vai se curar muito mais rápido, inclusive no físico, né? Não só no emocional e no mental. Aí, às vezes, a pessoa vai acessar algo que pode acontecer o quê? De ela ter, não é regra e não é tão comum, mas de repente ela vai ficar mal do estômago, ela vai ter vômito, ela vai ter diarreia, sabe? Ela vai ter uma catarse de chorar muito, de ficar. Mas isso é assim, ó, é nas primeiras 24 horas, 48 horas, depois isso passa. Se o terapeuta sentiu que foi um trauma muito profundo, ele vai, dali a 2 dias, conversar de novo com a pessoa, ver como é que ela tá. Se ela estiver se sentindo meio estranha, muito triste, você faz outra terapia. Eu, por exemplo, sou mestra de Reiki, sou terapeuta Aura Master. Vamos fazer uma sessão de Aura Master, vamos limpar isso que ficou. Mas, porque, claro que você, às vezes, vai ficar muito impressionado com aquela memória. Mas só vai ficar preso naquilo se você não conseguiu, quando você vai para o que a gente chama de intervidas, que é o período intervidas, que é depois que você morre naquela vida, você vai para o intervidas e lá a gente já faz esse processo de cura. Então, se a pessoa passou pelo intervidas, fez o processo de cura daquilo que aconteceu, ela volta leve depois da TVP. Pode até ter uma lembrança, pode acontecer assim, acessei lá um monte de coisa, sonhei à noite, sabe? Tive uns insights por uma semana ou 2, sim, isso acontece. Mas dificilmente você vai carregar uma dor daquilo que aconteceu. Pelo contrário, geralmente por você entender o que aconteceu lá, você liberou. Alivia, né? Não é, Alivia, deixa de ser uma alivia. dor, deixa de ser um medo, um trauma. Uhum.
E aproveitando aí, você falou sobre sonhar, né? Sonhar. Tem uma pergunta aqui que me mandaram durante a semana, se é possível lembrar de vidas passadas através de sonhos. Acontece antes, depois da terapia? Pode Pode acontecer? acontecer antes, pode acontecer depois, sim. Muita, é igual aquela história do déjà vu, né? Quando você vai num lugar que tu nunca tinha ido nessa vida, não é, mas ali é o banheiro. Ops, como que eu sei que ali é o banheiro se eu nunca entrei aqui? Então, Aham. sim, muitas vezes em sonhos você acessa suas vidas passadas, mesmo antes de você fazer uma TVP. Às vezes acontece. E depois da TVP também. Você pode acessar vidas passadas. Numa meditação profunda, às vezes, por algum motivo, a pessoa está aberta, tá, e ela vai acessar. A gente sabe que isso pode acontecer, de acessar. E não tenha medo. Seria muito legal se a gente tivesse assim, o hábito de ter um caderninho e escrever os sonhos que a gente tem. Porque eles trazem muitas mensagens. Eu A falo isso para maioria não todo faz. mundo. Uhum. Porque a gente, cara, é tanta resposta que você tem em sonho. Eu tenho muita premonição em sonho, sabe? É, amiga grávida, se eu sonhar, batata. É o que mais assim acontece, mas eu tenho premonições também de partidas, né? De pessoas que partem, e aí Aham. eu termino sonhando antes da partida. E aí fala assim, eu não queria saber disso. Eu digo, gente, se é para isso que eu vim, se eu trouxe esse dom comigo e eu já trago isso da minha ancestralidade, né? Minha bisa já abria baralho cigano, eu tenho o baralho dela com mais de 100 anos comigo, então eu honro a minha ancestralidade. Eu falo, a magia está nas veias e eu sou muito grata por isso. Mas E sim, se pode você, ter e se sonho. você recebe, né, essa mensagem, esse insight aí através do sonho, deve ser por algum motivo, né? Não é por Sim, nada. Então, eu também tenho muito essa. Você falou aí, eu tenho muito essa. Não sei se eu posso chamar de premonição, mas sempre que eu sonho com dente, normalmente dente caindo, eu fico assim, meu Deus, vai morrer alguém. Só que eu não sei uhum, quem, eu não sonho exatamente com a pessoa. E muitas uhum, vezes é até ruim. Não vou dizer que é 100% bom, que é alguma vantagem, porque às vezes eu sonho e fico logo pensando nas pessoas mais próximas, né? E aí eu fico, ai meu Deus, fulano tá doente, não sei quem tá. Será que vão partir? E aí, de repente, é uma pessoa que eu não tenho tanta ligação, mas que sim, eu fico sim. sabendo de. Então, aí eu entendo, tá bom, então era só isso. E É. assim vou vivendo. Não, porque assim, as pessoas dizem, isso é crendice, gente, não é. Não é, porque quando você tem esse hábito, é porque é bem isso que você falou, é um mecanismo que o teu inconsciente tem de te avisar. Então ele te avisa por ali, ele comenta por ali. Quer ver outra ferramenta maravilhosa para isso? Tarô, os arcanos maiores. Isso eu faço há 20 anos, desde que eu fiz meu curso de tarô lá com a Glaucia. Todas as manhãs eu tenho o meu ritual, né, acendo meu incenso, acendo minha vela, faço minha oração, meu agradecimento, abro os 21 arcanos, né, embaralho, abro, carta do dia. É batata, Gisele. Sexta-feira eu viajei a Joinville, fui passar o Natal de surpresa lá com a minha mãe e meus irmãos, só tinha avisado meus irmãos. Puxei a carta, a torre, eu pensei, ei, vou pegar a estrada, né? Resolvi embaralhar de novo para saber se tinha algum perigo na viagem. Não mostrou perigo nenhum. Eu pensei, bom, alguma coisa que eu programei não deu certo. Meu ônibus era para sair às 6h15, chegava às 8h15 em Joinville. 8 horas da manhã eu ainda estava na rodoviária de Curitiba porque o ônibus não tinha chegado. Tava ali a torre, né? Eu saí daqui Tava na hora que falando. era para eu chegar lá. Então, a gente, Realmente aí é você saber entender essas mensagens. Então, assim, às vezes a pessoa já está num processo de cura e ela começa a acessar através de sonhos. Fui uma camponesa em outra vida. Por isso que eu gosto tanto de mexer em planta, porque eu era uma camponesa. Aí ela, sabe? Se você começa a ir Uhum. entendendo, isso é maravilhoso. E quando você faz a primeira sessão, é comum também que se abra, né? Que a pessoa comece não sei, sonhar mais, ou ficar mais intuitiva, ou ter mais visões, não sei. Às vezes uma pessoa que Sim, tem uma mediunidade ali já meio que trabalhada, né? É comum acontecer isso? sim, daí sim. Quando a pessoa, é aquilo que eu falei, quando você já está nessa senda de autoconhecimento, cara, é mais ou menos assim. Quem está começando vai com o pezinho para ver se a água tá fria, né? Quem já tá, mergulha de cabeça, já, ui, essa água estava gelada, mas
já vai mais profundo, sabe? É bem interessante. E vai curar aqui, vai curar ali. O que as pessoas têm que entender é assim, cada um tem seu tempo. E, por exemplo, ai, mas eu fui fazer e não vi nada, ficou tudo preto. Tá tudo bem. Você não estava pronto para acessar. Porque isso também pode acontecer, Gisele. Da pessoa querer acessar, mas ela tá, sabe, assim, tão ansiosa em acessar, o inconsciente dela, não, você não está pronta. E aí o medo que ela tem fecha aquilo. Aí também você vai ter que entrar com outras terapias para que ela se abra para fazer a TVP. Isso também Sim, pode sim. acontecer. E aí não A é assim, Blanca ah, mas eu fui num terapeuta e ele não era bom. Não, gente, não é o terapeuta. não É era o nós que momento, né? não estamos prontos. Isso eu vivi, sabe? Assim, eu fiz 10 sessões na época com a Gláucia, lá 20 anos atrás, né? E aí, na época que eu fiz, eu lembro assim, primeiro você começa assim, né? Você é boazinha, bonitinha, né? Aí eu lembro que a Gláucia me falou assim, agora a gente vai acessar uma vida onde você foi o algoz. Aí o bicho pega. Aí eu fiz todo nela, conduziu todo o relaxamento, abre a porta. Não. Abre a porta. Não. Olha, foi umas 5 vezes até eu ter coragem de abrir aquela porta. E realmente tinha sido cão-manga, né? Mas por quê? Porque o meu ego não queria. Ah, onde já se viu? Eu fui ruim? Eu prefiro Não. ser boazinha, né? Exatamente. Lógico. Você não quer ser a malvada da história, né? Mas a gente sabe que a gente foi. Tudo é o nosso aprendizado, né? A hora que a gente entende que, na verdade, quando alguém faz algo ruim, não é ruim da pessoa. São duas almas que combinaram antes de nascer. Olha, eu vou ser o algoz, você vai ser a vítima nessa situação. Nós temos essa responsabilidade para o nosso aprendizado. A coisa fica um pouco mais tranquila, né? Sim, e lembrando que se a gente está aqui, né, gente, é porque a gente está numa caminhada longa ainda. Então, a gente pode não ser o malvadão da vez hoje. Mas se a gente está aqui É, hoje, reencarnando, aprendendo, errando, é porque lá atrás a gente tem muita bagagem ainda, muita coisa para consertar, né? com Senão a gente ia estar certeza. lá na nuvenzinha, dormindo, relaxando, dando conselho. Você sabe, assim, que isso é algo que me trouxe conforto quando eu tive uma grande perda na minha vida, né? Eu já havia perdido meus avós, tal, e que eu amava muito, mas quando eu perdi o meu pai, eu tinha 16 anos, ele tinha 46 anos, eu não conseguia entender aquela dor avassaladora. Eu não conseguia entender como alguém com 46 anos vai embora. E o meu pai infartou na direção do carro, então foi repentinamente mesmo, né? Eu, na escola, peguei um livro do Richard Bach, Ilusões. Na contracapa do livro dele, escrito assim: um teste para saber se sua missão na Terra está cumprida. Enquanto você está vivo, ainda não. Aquilo apaziguou meu coração. Então, sempre que alguém perde alguém, claro que a gente, né, sabe a dor que é, eu sempre falo assim, olha, uma coisa que me ajudou muito e me ajuda até hoje quando parte alguém que eu amo, é saber isso sim, a gente só vai embora a hora que a gente cumpriu nossa missão na Terra. Então, isso é muito interessante. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos aprendendo. E sim, vamos fazer o melhor possível. Ah, mas por que tem tanta coisa ruim? Justamente para você ter escolha. Qual caminho tu quer trilhar? O caminho do amor ou o caminho da dor? Né? Então, para você ter essa escolha. Então, leva amor, leva luz, leva cura por onde você passar. Ai, que amor! Ah, eu estou olhando aqui agora Comentários? Aham. Ah. A gente Essa, lembra, né? Você estava do meu lado quando meu pai morreu, eu sou muito grata. Muito grata a mesmo. Blanca tinha falado aqui sobre essa coisa de sonhar, né? De sonhar com outras vidas. Ela comenta que se ela anotasse todos os sonhos, daria para escrever um Um livro. livro, E, e, Blanca, te convido a escrever esse livro mesmo, porque são tantas histórias, são tantas lembranças, né? E conforme a gente vai anotando, eu acho que isso vai estimulando o nosso, não sei, né? Estou falando como Sim, leiga, sim, mas estimulando ali o nosso subconsciente a trazer mais informação que vai nos ajudar até a entender melhor o nosso eu, né? Quem sou eu? Por que que eu tenho medo sim. disso, daquilo? Você estava falando aí sobre alguns traumas, eu lembrei da minha mãe, que está aqui
assistindo a gente, e minha mãe sempre teve, assim, a minha infância inteira, eu soube que minha mãe tinha um pavor de aranha, uma coisa assim de louca, ela não podia nem ver em filme, se você desse um papel desenhado uma aranha, minha mãe não conseguia nem segurar esse papel. E aí, com alguns ela não chegou a fazer terapia para isso, eu acho que caberia nesse caso, né? Sim, sim. Mas ela conseguiu, assim, através do próprio autoconhecimento, né? Um belo dia ela teve um sonho com uma aranha que era uma coisa assim, como se estivesse abrindo aquele medo, como se estivesse desvendando tudo aquilo, e a partir dali ela sentiu assim, caramba, eu acho que isso aqui já foi deixado para trás. Não que hoje Sim, ela vá entrar num ambiente cheio de aranha, mas aquela fobia, aquela coisa ela louca que perdeu. travava, passou, né? Então Eu acredito que tinha seja fobia isso que de. a terapia causa nas Sim. pessoas também, né? Aham. Eu tinha uma fobia muito grande de aranha e de injeção. E o interessante é que assim, ó, a minha questão não é agulha, porque eu sou toda tatuada. É, sabe, a injeção pronta, você enxergar a injeção para ser. Cara, Uhum. eu passava vergonha, porque minha pressão caía e eu era capaz de desmaiar. Aí isso eu consegui trabalhar com a Aura Master. A injeção eu trabalhei com a Aura Master, que eu falo assim, eu fui fazer as vacinas sem precisar me preocupar que eu teria que sentar porque eu ia ficar tonta. Não, de boa eu consegui fazer. E a de aranha eu ressignifiquei muito com uma terapia chamada, ai meu Deus, RPG, que a Roberta faz. Você vai rir, mas eu imaginei aranha igual no filme do Harry Potter, cheio de patins, sabe? E com um lacinho na cabeça e vindo na minha direção. Aí me aliviou, porque eu também tinha pânico igual a sua mãe. Eu tinha que sair do lugar onde tinha aranha porque eu ficava muito ansiosa. A Fernanda Heiger, que é a minha amiga que esteve junto comigo quando meu pai faleceu, ela falou, como colocou aqui, ela disse que ia fazer TVP. Vamos conversar, Fernanda, vamos conversar que a gente combina. Rosana, que bom que o teu coração se apaziguou. Sim, as saudades do pai da gente é para sempre, de todos que a gente perde, a saudade é para sempre. Mas se a gente consegue ter esse entendimento, primeiro, nossa alma é eterna. Então, em várias vezes nós vamos nos encontrar, nós vamos nos reencontrar, porque sempre, sempre são as almas que já passaram outras vidas juntas que se reencontram. Então, quando a gente consegue entender isso, isso traz um conforto muito grande para o coração da gente. Sim, sim. Rossana, um beijo. Rossana que apresentou a gente. Então, se hoje vocês estão vendo essa Uhum. live é por causa da Rossana, A Rosana é um um amor, muito beijo. querida, muito E tem o querida. pessoal aqui falando, ó, a Alexandra está falando aqui que tem pavor de ratos desde sempre, não consegue nem olhar. E é isso, né? Às vezes não aconteceu nada nessa vida para a pessoa ter tanto pavor Tanto pavor desse. pode ser de outra vida. Vai que ele estava num porão de um navio atravessando o Oceano Atlântico e deu uma peste bubônica e ele foi comido por rato. Ninguém sabe, né? Ou foi parar num calabouço cheio de rato. Gente, olha quantas coisas já se evoluiu e que podem ter acontecido, sabe? Ou sei lá, você foi picada por uma aranha, ou quando você era bebê, você estava dormindo e acordou com uma aranha caminhando em cima de você. Gente, eu infartava, com certeza. É, Então, minha mãe às vezes, comentou aqui que a é, cura veio realmente através de um sonho, que ela conseguiu olhar para a aranha e tocar nela. Então, viu? ali Uhum. quebrou o medo, né? E isso pode ter sido uma ação, ela pode ter acessado e ele trouxe aquela Viu? imagem para que ela pudesse, ó, não Voltou. precisa ter medo. Porque é o que eu falo, gente, aranha, por mais que seja uma caranguejeira, ela é desse tamanho, como é que a gente tem tanto medo, bicho? Natural ter medo. Agora, algo que vai te travar, te. Aí caiu de novo. Volta, Miss Lady. É, eu acho que o tempo lá realmente não deve estar muito bom. A internet dela tá caindo. Tá voltando aqui. Voltou? Não. É, a Alexandra tá falando aqui que a nossa tem certeza que já foi escrava em outra vida, né? Alexandra, eu também. Também tenho essa Foi. certeza. É. Tava Não, lendo aqui os Rossana. comentários enquanto isso. Aí a Alexandra tá falando aqui. Ó, primeiro a Natália tá falando que
já teve crise de pânico pelo tamanho mesmo que ela tem de trovão. Então, Hum, às vezes passou vem por uma logo o gatilho, né? tempestade, Vem o né? gatilho das crises, a crise de ansiedade, Sim, do pânico. Então, acho que muita coisa vem dessa coisa do passado que a gente desconhece, né? Então, sim, Nath, sim. fica a dica, hein? Fica a dica. Não, às vezes você passou por uma grande tempestade, tá, sabe? Assim, tava fazendo uma travessia no oceano, uma tempestade. Gente, imagina que desesperador que não é. Então, sim, a gente pode investigar tudo isso. E aí é aquela coisa, você acessou aquilo, você já vai aliviar, você já vai sentir, não preciso mais ter medo disso. Ai, meu comprado Vladimir, que bom. Ui, ó, alguém teve um sonho de quando era criança que jogaram uma aranha dentro da roupa e ela picou e morreu. Pois é, daí imagina que você vai gostar de aranha nessa vida, nunca, né? É minha mãe, então. Então, Essa é minha mãe que teve esse sonho aí. Pra então você eu lhe ver, digo pode ser uma assim, memória, né? Pode ser uma ela lembrança não, dela. pode não, com certeza. Com A sua certeza mãe é, né? acessou uma vida de acessou uma memória de outra vida e foi por isso que que ela veio para essa vida com essa fobia de aranha. Que bom que ela já não tem mais, que bom. Até isso ajudou a ir diminuindo a fobia dela, tenho certeza. Com Agora, deixa certeza. eu fazer uma pergunta aqui Oi. que é muito pessoal, é de uma pessoa que mandou, não vou falar o nome dela aqui para não, que eu não sei se Sim, ela gostaria que o nome dela fosse citado, mas ela diz que ela não consegue terminar nada na vida dela, tudo fica pela metade. A única coisa que ela conseguiu terminar foi a faculdade dela, porém ela nunca conseguiu trabalhar na área em que ela gostaria. Então ela trabalha sendo super incompleta, super infeliz, e ela pergunta se isso pode ter alguma ligação com alguma vida passada dela, essa coisa de não conseguir dar continuidade às coisas. pode. Pode, porque ela pode ter feito um voto em outra vida. Vou dar um exemplo, tá? De repente, em Aham. outra vida, ela fez um voto de miséria. Ela foi uma freira ou foi um padre que tinha posses, a família, mas doou tudo para a caridade e foi viver, né, num convento, num claustro, foi viver na miséria como eles viviam muito naquela época. Aí ela vem para essa vida, o que acontece? Ela trabalha um pouco quando ela pode começar a ter um pouco de prosperidade, ela vai sair daquela, ela para aquilo, ela desiste daquilo. Pode ser isso. Outra coisa que precisa ver, ela precisa olhar para o relacionamento dela, pai e mãe. Como ela vê o pai e a mãe dela. Porque também, às vezes, a gente não conseguir terminar aquilo que a gente começa tem muito a ver com o nosso pai. Porque do nosso pai nós trazemos a força de conquistar os objetivos. Da nossa mãe, nós trazemos a prosperidade e o cuidado nos relacionamentos. Então, tudo isso, assim, teria que conversar muito com ela para saber. Às vezes, a família dela era uma família que foi com muita escassez, e aí é difícil para ela entender que se ela conquistar, se ela batalhar, ela vai ter alguma coisa. Mas a gente pode fazer uma terapia de vidas passadas e pode acessar alguma coisa que aconteceu em outra vida e traz essa memória. Às vezes, assim, ó, em outra vida o sonho dela era ser aviador, tá? E aí ela foi ser aviadora lá na Segunda Guerra Mundial e morreu numa dos bombardeios, fazendo voo de avião. Nessa vida, ela não vai querer realizar o sonho dela porque a alma dela acha que vai morrer de novo. Então, ela nunca Uhum. termina um projeto que ela começa. É um exemplo, né? Pode não ter nada a ver com isso. A gente não fala assim, ah, é por isso, é por aquilo. É uma gama de coisas que, conversando com a pessoa, a gente olha por aqui, olha por ali, e aí você vai trabalhando. Porque eu falo assim, às vezes a pessoa vem te procurar com uma TVP e não é a TVP que é a melhor terapia para ela. Por exemplo, se é uma pessoa que não consegue se concentrar para ficar, né, numa meditação, não vai ser a melhor terapia para ela. Mas, de repente, ela vai querer fazer barra de axis, ela vai querer constelar, que eu não faço isso e eu posso indicar quem eu conheço e confio. Ou não, ela quer fazer Uhum. a Aura Master, que é o que eu faço. Então, as pessoas têm que se sentir à vontade de chegar e conversar com eu, pelo menos, sou muito aberta para isso. Sempre falo assim, gente, tem dúvida? Me chama no WhatsApp, me chama no direct, eu respondo sem problema algum, sabe? Se a pessoa, então tá, muito obrigada, mas não era o que eu procurava, ok, Ok. né? Porque ninguém é obrigado porque veio conversar comigo, agora tem que marcar e tem que fazer, não, gente, sabe? Tem que ser algo que realmente tocou o teu coração, tu se sentiu confortável, bora fazer, né?
Sim, sim. É, seguindo aqui mais uma pergunta que é bem curiosa. Eu preciso acreditar em vidas passadas para fazer terapia de vidas passadas? Então, assim, como você não acredita em vidas passadas, o que que vai acontecer? A leitura do teu inconsciente vai te levar, por exemplo, até o teu útero materno, né, da tua mãe, quando você foi gerado. Porque ali vai ter algum trauma que você precisa trabalhar, se for esse o caso, tá? Mas você Uhum. pense no terapia de vidas passadas como uma leitura do inconsciente. Se você pegar Jung, é o que ele falava do inconsciente coletivo, né? Tanto que as pessoas tinham muito essa coisa do tarô, e Jung mesmo usava os arquétipos do tarô para mostrar as nossas personalidades, né? E assim é com a leitura do inconsciente, você vai acessar memórias. E essas memórias você pode acreditar que são suas ou que são da sua ancestralidade, que você Ah, também sim. traz, né? Então você pode fazer assim, sem problema algum. Mas se também não quiser fazer, tá tudo bem. Quem sabe até conseguindo acessar alguma coisa no inconsciente, a pessoa passe a ter novas percepções, né? Sim, Passe sim, a se questionar, será? Será? Por que será que lógico. eu tenho essa memória? Né? N É, possibilidades aí. Então, mesmo a pessoa não acreditando, pode fazer. porque é o que a gente fala assim, não se vai entrar nesse mérito de, né, religioso, mas a gente sabe que muitos livros foram tirados da Bíblia, e mesmo no Concílio de Constantino, o que se tirou? Justamente onde se falava sobre reencarnação, por quê? Porque era tipo assim, eu posso chutar o balde nessa vida, ser o cão chupando manga, que depois eu volto. Eu volto e daí eu me se comportar Caiu nessa vida. novamente. Não tá me escutando? Agora voltou. Voltou? Então, para sabe assim, vamos fazer, para as pessoas se comportarem nessa vida. Caiu, mas eu entendi a ideia. Para não ter aquela sensação de que na outra vida eu conserto, na outra vida eu faço, tá sempre deixando para depois e virar algazarra ali, a vida atual. Chamar ela aqui de novo, mas deu para entender. A Alexandra estava falando que. Voltou? Não. Você estava falando, eu li aqui um comentário de que você teve um sonho de que estava cantando um ponto de Umbanda, né? Ninguém da sua família é de Umbanda. E aí uma pessoa comentou aqui que ela Uhum. sonhou que estava cantando um ponto para as almas, né? Para pretos Preto velhos. velho. Então ela tem certeza ali de que em algum momento, alguma vida passada, ela foi uma escrava, né? Você pode ter vindo como uma escrava, e a gente sabe, né, a Umbanda, ela vem da matriz africana, né, ela é uma dissidência, digamos assim, do candomblé, né, e aí, com certeza, é o que tu tá lembrando. Ou, lá pelos anos, deixa eu me lembrar, quando é que foi a Umbanda, tem quantos anos? Eu esqueci, mais de 100 anos. Então, assim, lá no início do século XX, quando a Umbanda foi criada, você participou de um terreiro? E aí, por isso você lembra do ponto também? Então, não necessariamente você tem que ter sido escrava. Você pode ter sido alguém que lá, quando a Umbanda foi fundada, participava do ritual da Umbanda. Com certeza. Sim, sim. E por que que a gente não lembra? Por que que a gente não nasce lembrando das vidas passadas? Porque seria um peso muito grande para a alma, muitas horas. Porque imagina assim, ó, gente, isso é a minha forma de acreditar, tá? Por exemplo, né, que é a filosofia que eu sigo. Obrigada, Rossana, isso mesmo, 15 de novembro de 1908, eu não lembrava o ano que tinha sido fundada. Por exemplo, quando eu iria encarnar, eu pedi para a alma da minha mãe, para a alma do meu pai, se eles me receberiam como filha. E sou muito grata porque eles aceitaram me trazer como filha para essa vida. E eu saberia quem seriam meus irmãos e tudo aquilo que eu teria que aprender aqui. Mas na hora do meu nascimento, isso tudo é apagado. Por quê? Porque eu também tenho o livre-arbítrio para fazer ou não aquilo que eu acordei que eu ia fazer. Porque nem sempre você vai fazer tudo aquilo que você acordou. Às vezes você dá um desvio aqui, outro ali,
E aí depois você vai se acertar lá quando você for de novo lá ver o filme dessa vida tua, né? A conta Então, chega, hein, gente? então assim, a própria doutrina espírita faz isso, fala isso, né? Você não sabe tudo também, porque às vezes vai ter alguma coisa dolorosa. Imagina se Deus me livre e guarde lá, eu ficasse, porque daí você saberia a hora da tua morte. Eu sempre falo assim, gente, imagina o que é saber assim, então tá, dia 25 de não sei o quê, eu vou morrer. Cara, a criatura infarta 10 anos antes já. Vai morrer antes, né? Porque Vai tal dia eu vou antecipar o morrer, processo. né? Porque eu falo assim, isso não é. Eu tenho medo da morte? Não, eu não tenho medo da morte. Mas eu entendo que ainda o meu ego é apegado às pessoas que eu convivo. Eu tenho essa consciência. Tanto que eu sei que se o meu ego não tivesse tanto apego, eu não sentiria tanta dor quando eu perco as pessoas que eu amo. Né? E Uhum. ok, nós estamos na terceira dimensão e é para isso que a gente veio aprender. Então, por isso que eles falam que a gente não tem essa memória. Pelos dois motivos, porque poderia ser doloroso e porque você tem o livre-arbítrio de escolher o que você vai fazer quando você vem para cá. Sim, com certeza. Imagina, geralmente a gente está sempre rodeado, né, de pessoas que a gente tem ali já alguma ligação do passado. Então, se você Sim. tem alguma coisa para resolver, ou se você foi um algoz ali de um irmão, de uma mãe, como que você vai conseguir reatar uma relação com uma Sabendo. memória tão brusca, né? Alguém que, você me matou em outra vida, como que eu vou conseguir confiar em você, né? Não seria, Sim. acho que não seria muito mais difícil dar essa nova chance para as relações voltarem Uhum. a se A construir, né? acontecer. Só que aí existe o outro lado. Tá, mas aí eu faço a TVP e descubro que na outra vida a minha mãe me abortou, tá? Vamos bem, né? Minha mãe me Uhum. abortou, ela não me quis. E aí, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou ir para o período intervidas, eu vou me encontrar com a alma da minha mãe, né? Provavelmente ela vai estar me pedindo, vai me pedir perdão, ou eu vou pedir perdão para ela, seja o que for que aconteceu. Quando eu volto a minha consciência de novo, né? Que eu saio do relaxamento, que eu volto e que eu entendo que, ok, naquela vida isso aconteceu porque era o entendimento que ela tinha. Porque aí, às vezes, você vai entender. Não é que ela me abortou porque ela estava passando fome, ou porque Deus me livre e guarde, ela foi uma vítima de um estupro, né? Tem um N coisas que podem ter Sim, acontecido. sim. E aí, o que acontece? Você tira aquela sensação da tua alma que tu não pode confiar na tua mãe. E De aí abandono, né? e aí o teu relacionamento com ela com certeza vai ficar mais harmonioso. E quando você movimenta essa memória em outra vida, inconscientemente a outra pessoa também tem isso movimentado. Então termina que os relacionamentos conseguem ser melhores para se entender. Sabe, as Ah, pessoas legal. conseguem entender melhor o que era. A Blanca está Não, dizendo aqui que se achava estranha porque não tem, se acha estranha porque não tem tanta dor quando perde alguém. Acham, não, as é pessoas porque devem ela já achar que não ela é é apegada ao insensível, né? ego. Não. Porque como ela tem fortemente dentro dela essa crença, né, sabe fortemente dentro dela que sim, vivemos muitas vidas e ela não tem o apego à carne. Que maravilha. Sabe, aquilo que eu falo, me pego às vezes pensando e penso, ops, Mirlande, vamos desapegar, porque, né? E, gente, terapeuta também faz terapia, a gente também tem, né? Não pensa que terapeuta é. Não, a gente também tem os altos e baixos nossos. Ai, Uhum. Alessandra, minha professora de Pilates que me bota a coluna no lugar quando eu tô toda torta. Gratidão, Bem-vinda. Alessandra. Ah, gratidão, E, Alessandra, gratidão beleza. pela confiança. Uma perguntinha aqui que mandaram também, que eu acho que vai ser bom você responder essa. Existe algum risco de fazer regressão através de vídeos no YouTube? Ah, Eu nem sim, sabia porque que existia vídeo tem. no YouTube para fazer regressão. Gente, Mas tem, né? Tem meditação guiada, tem. então provavelmente Tem, tem quem tem faça regressão. regressão também. Assim, ó, não é que existe um risco. O que a gente fala é justamente isso que eu conversei antes. Digamos que você, nessa condução. Caiu. Caiu de novo? Não tá me ouvindo?
Agora eu tô. Ah, tá. Digamos que você acesse um trauma muito grande e daí você não tem alguém que realmente. Agora eu não tô te ouvindo. Não sei se você está me ouvindo. Caiu novamente. Ai, gente. A Alessandra tá falando. A Alessandra é do Pilates. Está falando aqui que a Mileide é uma terapeuta maravilhosa. Faz TVP com ela, fez muitas descobertas. A Mileide está pedindo aqui novamente. Deixa eu aceitar. Foi. Vou te Agora vai. contar, viu? Se tiver um 0800 para reclamar do YouTube, hoje eu vou reclamar. Porque eles derrubam. Aparece assim, ó, o YouTube cancelando a minha conexão, O Insta. concluindo a minha participação. Eu vou reclamar para o Instagram, porque eu não estou falando nada de errado, gente. Não estou falando nenhuma palavra que não pode falar, não entendo isso. Sei lá. Mas então, deixa eu ver se eu volto lá no fio da meada do que eu estava falando. Ah, da regressão você fazer conduzida com o YouTube. O único risco que pode acontecer é que se você tiver uma memória lá que ela é muito traumática, você fique meio sem ação do que fazer, sabe? De ir um pouquinho mais para frente, de sair daquela sensação. Então, isso pode acontecer. E aí é muito importante você ter alguém te conduzindo por isso. E para você fazer o pós-TVP. Porque daí, assim, digamos lá que, Gisele, você acessou, eu fui um militar na Segunda Guerra Mundial e tal. Tá, mas o que isso tem a ver com a minha situação de agora, né? Então, você conversando com a terapeuta te dá esse feedback, faz com que você, então é por isso que eu gosto tanto de coisas muito certas, né? De muito horário, sabe? Você vai entendendo melhor, que é uma coisa que daí você não vai ter lá no YouTube. Gente, é igual você pegar uma leitura de tarô no YouTube. Às vezes, a tua energia combina um pouco com aquilo que está sendo mostrado, mas a gente sabe que é uma leitura generalizada. Então, É vai te bem responder genérico. alguma coisa, né? E alguma coisa não vai te responder. Então, sempre tendo um terapeuta junto, você vai abrir muito mais o campo. Risco de Deus me livre e guarde acontecer alguma ficar preso? Não, não é isso. É que você não vai ter todo aquele acompanhamento profissional contigo, né? Isso é uma coisa que todo mundo tem tanto receio, né, de fazer. Eu particularmente acho bem arriscado, assim, do seu emocional Uhum. ficar abalado mesmo por você acessar alguma coisa que você não estava pronto para ver, saber, descobrir. É, Eu às acho arriscado, eu vezes, prefiro ficar na minha. como é que você vai processar aquela dor, às vezes, que você acessou, né? Então, por isso a importância de você ter um terapeuta contigo. Sim, Por a isso Nath que é está importante. perguntando aqui. Ela diz que todos os pais e mães de santos que ela já foi, ou que ela conhece, falam que o TVP pode enlouquecer o médium. O que você acha disso? Olha, eu digo o seguinte, né? Que cada doutrina segue uma forma de ser, né? Eu frequentei a Umbanda por 10 anos e eu era proibida de aplicar reiki e de trabalhar com meu tarô e eu obedeci. Até que eu me dei por conta que por que eu não podia trabalhar com meu reiki, por que eu não Aham, podia abrir o meu tarô. Então, eu não vou entrar nesse mérito, né? Cada pai de santo, sim, cada mãe de santo vai reger sua casa da forma que melhor lhe convém e que acredita. E eu não vou julgar nem nada, mas é aquilo que eu falei: quem não pode fazer regressão? Gestantes, pessoas que estão em tratamento psiquiátrico, não pode. Quem é bipolar ou esquizofrênico, sim, ele vai acessar memórias que não vai dar conta de trabalhar. Mas uma pessoa com depressão, uma pessoa com ansiedade que está medicada, ela pode sim trabalhar com a TVP, porque vai auxiliar muito no suporte que ela vai ter com a parte medicamentosa que ela está tomando. Então, sim, você não sim. fica louco acessando a TVP. Mas ok, né? Não vou entrar nesse mérito, porque se a gente for daí para o lado do evangélico, ele vai dizer que isso também não existe, porque eles não acreditam em vidas passadas. E ok, é a cultura deles, é a Sim, crença sim. deles, né? Agora, se isso vale como resposta, né? Por exemplo, Nath, eu já tive vários sonhos, né? Eu tenho muitos sonhos, até no meu e-book eu conto alguns deles. E eu
já tive vários sonhos que são ligados a vidas passadas e que eu acordava ali com aquela sensação, assim, eu estava inclusive pensando essa semana mesmo, eu estava pensando nessa nossa live, né? Eu fico estudando ali o tema, e aí me veio na cabeça uma lembrança, porque tem alguns sonhos que são muito marcantes, né? E me veio uma lembrança de um sonho de quando eu era adolescente, né? Há uns, acho que há uns 15 anos atrás eu tive esse sonho e que me marca até hoje, assim, até hoje eu sinto ali alguma coisa por dentro de ter tido essa lembrança, que para mim não é só um sonho, é uma lembrança mesmo, que era eu era como se fosse uma mulher rica num tempo de guerra, assim, eu atravessando uma rua e muitos soldados, aquele ambiente de guerra mesmo, você via muitos soldados para lá e para cá, e eu parecia ser uma pessoa que tinha uma posição privilegiada, né, uma mulher com uma posição privilegiada, e de repente vinha uma pessoa, não sei se posso dizer uma camponesa ou alguma coisa assim, uma pessoa que Aham. estava sendo perseguida por soldados. Olha, isso é um sonho, não é uma história contada. É muito detalhe, sabe? E aí essa pessoa, essa mulher tinha uma coisa embrulhada que era uma criança. E ela falava alguma coisa que eu não entendia a língua dela, mas ela dava aquele embrulho na minha mão. E aí eu entendia que aquilo era uma criança. E eu tentava fugir com a criança enquanto a mulher estava fugindo do soldado. Só que o soldado via que ela tinha me entregado a criança e ele vinha na minha direção e atirava na criança no meu colo. E essa lembrança, nesse momento que ele atirava, eu acordei e eu acordei aos prantos, aos prantos, aos Sim. prantos. Eu chorava muito, 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 muito de não conseguir contar para ninguém sobre esse sonho. Eu fiquei meses e meses, e minha mãe sempre tentava assim, Gisele, o que que houve aquela noite? O que que houve? E quando eu tentava falar, vinha aquela emoção muito grande, e com o tempo aqui aquilo foi. Mas aquela Apaziguando. lembrança ficou muito tempo na minha cabeça. Então, eu acho assim, se esse tipo de lembrança vem pra gente de alguma forma e não enlouquece, né? Eu sou médium, então Sim. eu não enlouqueci. E vem por algum motivo, né? Vem por alguma lembrança, por exemplo, essa semana eu tava lembrando disso, que já faz anos atrás, Sim. e eu até pensei, caramba, será que eu não tenho, assim, muita facilidade de lidar com crianças. Eu não sou aquela pessoa que vê uma criança e quer pegar no colo, e aí eu Uhum. pensei, caramba, será que isso tem a ver com aquele sonho, né, com aquela lembrança, porque eu tenho medo de machucar a criança, de não tá aí uma Sim. resposta, entendeu? Então Sim. aquilo veio muito como uma resposta para mim em relação a Então, essa assim, terapia, né? era para eu proteger essa criança e eu não consegui. É como se Então, eu tivesse melhor eu não, falhado, é exatamente. melhor eu não chegar perto de nenhuma criança, que vai que ela se machuca, vai que cai. O inconsciente da Acho que gente seu não é uma microfone ficou caixinha. baixo de novo, Milady. Nossa, Acho que melhorou. melhorou? Acho que quando você Melhorou? mexe, agora ficou bom. Tá. Então, acontece isso, sabe? Não, eu não vou chegar perto de criança, eu não vou. Por quê? Porque tem essa memória. Cara, isso é bem punk. Com certeza, você estava numa guerra, essa mulher devia ser. Bom exemplo, né? Vou dar lá o mais comum. Se foi Segunda Guerra Mundial, vai que ela era uma judia e você era uma alemã, e aí você ia proteger essa criança e o soldado matou. Ou era um japonês e a criança era americana, ou vice-versa, né? A gente sabe que isso aconteceu. Gente, as guerras estão aí, nós vivemos elas. Tenho Sim, certeza você que falou vivemos de. essas guerras. O seu áudio está baixinho de novo. Ah, meu Desculpa te pai. perturbar, mas é porque realmente eu acho que quando você Ó, mexe, ele. melhorou? Muito, muito. Melhorou? Tá, ótimo. Sim. E sim, essas memórias vêm para curar e para você entender que não precisa ter medo de chegar perto de uma criança. Isso aconteceu lá e você não tem responsabilidade pelo que aconteceu com aquela criança. Você fez o que era possível. Naquele momento, você fez o que era possível, que era tentar abrigar essa criança, mas a história dessa criança não era essa. Ai, Era de, Senhor, tô até era de emocionada. mas sabe assim, quando a gente consegue entender isso, sim, eu fiz aquilo que era possível, eu peguei, mas a história daquele bebê e daquela mãe era ali que eles terminavam. E às vezes é alguém que vem até em outra vida como uma grande amiga sua,
né? Ou um grande amigo seu. Então, isso acontece sim. As meninas tinham perguntado por onde começar com a regressão. Assim, meninas, primeiro passo, procurar uma terapeuta, pedir uma indicação, se vocês têm algo. Ah, eu me lembro que a minha amiga tal fez terapia com o fulano de tal. Pega o contato, veja como é que funciona, vai conversar com a pessoa. A Rosana falou que tem centros de Umbanda que aplicam reiki, sim. É aquilo que a gente falou, principalmente na Umbanda e no Candomblé, que não existe Fácil uma também, né? doutrina, não existe uma doutrina como é, por exemplo, assim, a Igreja Católica é aquela doutrina, né? A ortodoxa é aquela e tal. A Umbanda e o Candomblé é muito livre. Então, sim, cada um vai fazer do jeito que acha, que está dizendo que os seus mentores falam. E, gente, tá tudo bem. Eu não vou questionar, não vou entrar nesse mérito de religião, porque eu sou espiritualista. Eu respeito todas as religiões. Minha mãe de cabeça é Inhansã, tá tatuada nas minhas costas. Sou filha dos ventos, nasci dos raios, fui criada por ela, sou dela. Axé. Não vou entrar nesse mérito, mas assim, Ah, é bom que eu consigo me recuperar, gente. Fiquei emocionada. leiam um pouco Estou mais aproveitando aqui sobre essa pausa. lá no meu Agora, uma pergunta Instagram. que me mandaram aqui é quantas sessões são necessárias para conseguir acessar essas vidas? Quantas para curar, né? Tudo mais. Quantas sessões, Assim, em média? por exemplo, se você vai pelo método Lives, que é um pouco mais direcionado, geralmente assim, você vai fazer a primeira sessão, a primeira consulta é a anamnese, né? E aí você faz a anamnese e aí você vai fazer mais 2 ou 3 sessões, que é onde você vai trabalhar aquilo que você veio, porque você vai por tema. Então, isso que é o importante da anamnese, entendeu? Porque se tu chega lá assim direto, eu vou fazer uma regressão. Mas daí tu quer trabalhar prosperidade, tu quer trabalhar relacionamento, tu quer trabalhar profissão. Quer dizer, tá tudo muito misturado. Tá? Que a gente vai primeiro para aquela dor mais forte, sabe? E aí você trabalha por ela, e geralmente com 2, 3 sessões você já limpou tudo que você veio buscar daquilo. Não, a gente não tem uma fórmula, você tem que fazer tantas sessões. Não. Às vezes, na primeira sessão, você acessa o que tu veio buscar e ok. Às vezes, você vai para uma segunda ou para uma terceira sessão. Então, não é uma receita de bolo, sabe? Você vai sentindo como que você vai Sim. trabalhar a TVP. E só para eu entender, por exemplo, a gente tem diversas vidas, né? O meu espírito, sei lá, ele deve ter uns 1000 anos, porque eu sei que eu tenho. Só dessas lembranças que eu tenho, dos sonhos, eu vejo que Sim. eu sou muito velha. E eu sou velha mesmo, gente. Quem me conhece sabe que eu sou uma senhora. Uma alma velha, uma alma antiga. Exatamente. Então, cada sessão que você diz, você acessa uma vida passada, ou você consegue ir mais de uma e ir passando por elas até descobrir aonde está o problema? Pode ser, e aí que tal? Pode ser que assim, eu vou, né? Eu quero saber por que que eu tenho pânico de água. Aí pode ser que eu acesse 3, 4 vidas, sabe? Que estão interligadas. Ou vou começando assim, um pouquinho nessa, daí dessa eu pulo para outra, porque eu peguei uma consulente uma vez, cara, ela foi em 5 vidas diferentes, sabe? E nessas 5 vidas, por isso que eu falo, era uma sessão, e nessas 5 vidas trouxe um entendimento para o que ela estava buscando, que foi maravilhoso. E os Sabe? traumas se repetem, por exemplo, nesse caso aí dessa cliente, eles Então, tendem a se repetir? não é que no caso dela, como é que eu posso falar isso? Era assim, nessa vida, a parte materna, com dores assim que você não tem noção, sabe? A avó passou por abuso e necessidade, mãe passou por abuso e necessidade, filha a mãe tentou tirar a vida da filha, não era a primeira filha, ela teve vários filhos tentando sair da miséria. Era um emaranhado terrível ali. Então, o que Uhum. aconteceu? Nas vidas que ela foi primeiro até o útero da mãe para entender isso, porque ela já sabia, a mãe dela já tinha dito que ela tinha que saber o que tinha acontecido, mas a mãe não contava. Elas não tinham um relacionamento legal, tinha muita dor ali. Ela foi primeiro, então, para o útero materno, entendeu o que aconteceu, e daí ela começou a pular. E aí, nessas vidas que ela foi, não necessariamente ela sofreu, mas ela foi tendo um entendimento do porquê
nessa vida a mãe dela era assim, a avó dela, ou porque ela veio, sabe? Por que que todo esse emaranhado familiar estava nesse sofrimento nessa vida? E aí aquilo para ela foi libertador. Porque ela disse assim, pela primeira vez eu consigo ter paz no meu coração e realmente trazer o perdão, sabe? Vim com o perdão de Uhum. dentro para fora. Porque ela se Que questionava muito do bonito, né? porquê que ela não conseguia perdoar, como se ela fosse, digamos, a responsável por tudo, né? Aí quando eu disse para ela, quando ela viu tudo isso, ela entendeu que sim, já tinha acontecido em outras vidas, outras dores, e que daí então dava para entender o porquê disso nessa vida, né? Então, às vezes acontece, você vai 2, 3 vidas para entender. E às vezes é uma vida tão rica de tudo aquilo que você foi buscar e foi só naquela vida que você só vai naquela. E aí naquela você acessa tudo. E aí geralmente você vai passar pela hora da morte, vai para o intervidas sempre, para no intervidas você fazer o trabalho de cura. E aí depois você volta da sessão. Então, esse Entendi. intervida sempre é muito importante, porque que é uma coisa que daí às vezes você não vai ter numa sessão guiada no YouTube. O intervidas é importante para a tua alma se restabelecer e entender que o que aconteceu foi em outra vida, você não precisa mais carregar. E isso vale também, gente. Sabe aquelas histórias assim, ah, mas é porque eu tô com fulano porque é um karma de outra vida. Aham. Meu amor, você já descobriu que é um karma de outra vida? Porque pode sim. Eu vivenciei um karma não de relacionamento amoroso. A minha história na Umbanda foi um karma. Foi um voto passado e foi bem, sabe, assim, foi um aprendizado bem duro. Mas quando eu me dei por conta, chega, eu não preciso mais disso. Então, isso Uhum. também a TVP pode trazer. Ah, às vezes está com um marido violento, ou uma mulher alcoolista, drogada. Tá, ok, eu até tinha esse acordo em outra vida, mas dá licença que eu já cumpri, daqui eu me liberto, né? Então, isso, sim, a gente pode ter muitos desafios que a gente não tá, aprendeu tudo naquela vida e a gente traz para continuar aprendendo nessa. Sim, isso Sim. E a acontece. Maria Lúcia está perguntando aqui se pode online. A gente já passou por essa pergunta e a Mirleide só faz online, né? Só faz online Só. hoje. Uhum. Até prefere, Toda, né, no caso. todas as minhas terapias são online. Onde eu estou é o espaço, é uma sala onde é o meu trabalho, onde eu tenho, inclusive, meu altar, faço meus rituais, tudo é aqui nessa sala. Mas eu só trabalho online, até porque eu trabalho com o pessoal de Portugal, já atendi brasileiro que mora na Suécia, então já atendo o pessoal lá da Bahia, assim como o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que é minha terra natal. Eu amo o universo online por conta dessa possibilidade de termos nos conhecido, né, Gisele? Não Sim, eu fosse o sempre, universo online, sim, com não certeza. Eu teria. sempre digo aqui que a internet é maravilhosa, né, gente? Sabendo Uhum. usar de uma forma positiva, a gente leva a Sim, informação, a gente consegue fazer N trabalhos aí muito bonitos com a ajuda da internet e da tecnologia. A Natália aqui você falou do karma com a mãe, né? Ela está perguntando quando esse karma é com o pai. Existe alguma. você pode trabalhar a TVP para entender, sim, como que, né, o porquê disso, o porquê dessa dificuldade, e você vai resgatar e vai trazer esse entendimento, sim, você pode fazer isso com a TVP. Mas eu já te digo assim, ó, primeira coisa já para fazer antes de uma TVP, por seja como for esse pai ou essa mãe, nós não precisamos amá-los, mas nós devemos honrá-los, o que é diferente de amar. Esse honrar é o quê? Se não fosse, no meu caso, por exemplo, se não fosse meu pai Osmar e minha mãe Edília, eu, Mirleide, não existiria. Então, sim, eu preciso ser muito grata pela vida que meus pais me proporcionaram. E só isso eles tinham que me dar, só a vida. E além disso, eles me deram cuidado. Ai, desculpa, gente. Imagina. É bonito de ver, porque são lembranças, né? São saudades. Então é E eles sinal me de deram que cuidado,
me deram amor, graças a Deus ainda tenho minha mãe comigo, né? Então, todo o amor, todo o cuidado, tudo que eles me proporcionaram é um bônus, porque a única coisa que eles precisavam, que era o mais importante e que eles me deram, foi a vida. Foi a Então, assim, vida. Nath, mesmo que talvez a tua relação com o teu pai não seja uma relação tão boa, procura olhar para ele sem julgamento. Procura olhar para ele assim, tipo, gratidão, meu pai, você me deu a vida, mas as suas dores são suas e eu não carrego mais elas. Eu sigo a minha vida, eu faço outra história, tá? Porque o que acontece muito com a gente olha para os pais da gente, isso todo mundo faz, tá? A gente julga, mas eles têm a história deles. E aquilo que eles nos oferecem é aquilo que foi oferecido para eles. Então a gente repete muita coisa dos nossos pais com os nossos filhos Sim. na nossa vida, ponto. Então quando a gente consegue não julgar ou não achar assim, eu não posso curar o passado da minha mãe ou do meu pai, né? E eles tiveram, como os pais de muitos que aqui estão nas lives, cara, quem nasceu ali na Segunda Guerra Mundial, cara, se passou um dobrado danado, foi uma época de muita escassez, de muita dor, de muita, sabe? Então a tudo aquilo que eles viveram, claro que vai refletir em mim, mas eu não posso ficar olhando para as dores deles. Eu tenho sim que honrar a vida deles e respeitar as dores deles, mas saber que eu nasci em outra época e eu posso construir uma história nova. Então, tudo isso também é muito importante para a gente, né? Uhum. Quanto não Alguém sentimos falou nada aqui que pelo não, pai, né? nem honra, né? Eu acho também, você pode até me corrigir, mas pelo que você falou, eu entendo que também essa terapia pode ser feita também sobre alguma coisa que aconteceu na vida atual, né? De repente, na sua Uhum. infância, você teve o relacionamento com seu pai ou com a sua mãe não foi o ideal, Sim, né? Aconteceu alguma é. coisa ali que rompeu essa coisa do sentimento. A Isso pode pessoa ser está tratado falando, também a pessoa tá falando dentro em da sua própria abandono. vida, né? A pessoa está falando em abandono. Eu te digo assim, ó, eu não vivi isso, né? Eu tive pai e mãe presentes comigo, né? Uhum. Então, eu imagino, né, que faz muita falta, porque sim, meu pai faz muita falta para mim, mas mesmo que ele tenha abandonado, se não fosse ele, você não estava aqui hoje. Então é isso que a gente fala do honrar, entendeu? Não é que você tem que, ai, que homem maravilhoso. Não, é só conseguir olhar e dizer assim, ok, gratidão, foi você quem me deu a vida. Porque quando eu consigo fazer essa conexão de gratidão, você me deu a vida, mas de dentro do meu coração, que eu entendo isso, que foi aquele homem que não ficou com a minha mãe, mas foi aquele homem com a minha mãe que me gerou. Aí eu apazigo isso dentro de mim. Então, é muito importante isso. Isso tem a ver com as leis sistêmicas da constelação familiar, que eu aprendo muito conversando com um grande amigo meu, que é o Marlon Pius, que é um constelador maravilhoso. Tá? Se alguém quiser fazer constelação, pode me chamar no direct, que eu passo o contato dele, ele é maravilhoso. Porque é a nossa ancestralidade, gente. Quando a gente aprende a honrar a nossa ancestralidade, aí a vida flui melhor. Eu te diria assim, ó, se você quiser conversar mais sobre isso, a gente pode tentar fazer uma TVP e entender o que aconteceu, e aí isso pode apaziguar você sem fazer uma constelação. Eu não sei o nome da É, pessoa, porque está com uma conexão natural, aham. mas É isso que eu pode. ia falar, porque às vezes na teoria, né, é lógico, a pessoa vai falar, é fácil falar, mas eu não consigo botar isso para dentro. E para Sim, isso sim. existem as As terapias terapias. e o TVP exatamente para você conseguir entender Entender. melhor, internalizar esse entendimento, né, esse sentimento e Sim. se desprender. E assim, ó, eu não sou melhor ou pior porque eu entendi ou não entendi. Não, sabe? Cada um de nós está num degrauzinho da nossa evolução. Ah, Evolução. prazer, Alessandra. Cada um, sabe, Alessandra? A gente está cada um num degrauzinho de evolução. E tá tudo bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, a gente é responsável por tudo que acontece na nossa vida. Tudo. De bom e de não tão bom. Porque daí, quando a gente sai de condição de vítima, a gente tem força. E quando você olha para isso como você está olhando, você já curou 50%. Então, metade do caminho, Alessandra, tu já fez.
Agora é buscar qual a terapia que você vai se sentir confortável para acessar os outros 50%. É isso. Bom, gente, quase 1h30 aqui de live. Hoje eu tô sem relógio. Jesus amado! Hoje Depois eu eu tô vou sem pegar a chave e relógio, colocar então no... foi correndo solto. Gente, 1h30, gratidão por quem ficou essa 1h30 aqui escutando a gente falar. Muito obrigada. Sim, Gratidão sim. mesmo. Foi, eu tinha certeza de que ia ser um tema, assim, de que ia tocar muita gente, né? Porque falar do passado, falar do que tá para trás, muita gente traz dores, né? Na bagagem Sim. ali. Então, eu tinha certeza que esse assunto ia render bastante. E tô adorando, adorando. Muito obrigada mesmo, a todos vocês e a você por estar esclarecendo, né? Por estar trazendo tanta informação. Acho que só aqui, a gente está agora aqui com 23 pessoas online, e dessas 23, eu acho que umas 5, 6 pessoas aqui, eu posso dizer assim, "Ih, essa aqui precisa, vai fazer muito bem a ela." Sim. E se fosse uma pessoa que pudesse ser ajudada através dessa live, eu acho que já valeria muito a pena. Com certeza. E assim, ó, Então, gente, às vezes só aquilo que a gente está conversando já vai trazendo insights, né? E é o que a gente fala, pode ser que não seja através da TVP, pode ser que seja através de outra terapia, né? E a gente sim. vai, assim, ó, tudo aquilo que eu aprendi e que hoje eu trabalho, sim, primeiro eu trabalhei isso em mim. E mesmo assim, com todas as ferramentas que eu tenho, quando eu sinto que eu preciso de ajuda, eu procuro os meus colegas que trabalham com outras terapias e aí eu acesso através das ferramentas deles. Porque cada um tem o seu momento de acessar e aquela ferramenta que vai, naquela hora, ajudar naquilo que está precisando. Então, eu sempre falo assim que as terapias não se excluem, pelo contrário, elas se complementam, sabe? Ah, mas e Verdade. tu vai indicar lá a fulana, mas ela também é taróloga. Ok. Se a pessoa, de repente, se sentir mais à vontade para abrir o tarô com ela, que bom, sabe? E eu tenho assim, ó, e é muito legal porque eu tenho pessoas que fizeram TVP comigo e que depois fizeram o curso da Gláucia, que é a minha professora e mestra, pessoas que vieram abrir o tarô comigo e que fizeram curso de tarô online com ela, porque a gente sabe, gente, nós estamos num momento em que todas as pessoas estão buscando essa Verdade. cura, né? Então, quanto mais pessoas tiverem as ferramentas para ajudar, melhor vai ser. Nós estamos precisando de amor, de luz e de cura no nosso planeta, para todos nós. Essa pandemia fez nós olharmos mais para dentro, então é maravilhoso, Verdade. né? Muito, E muito. Verdade. eu acho isso muito bonito. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, muito. Eu Que sou bom. muito, A gente sabe, sente sou isso aí, privilegiada. com certeza, de poder fazer aquilo que você gosta, aquilo que você ama, e fazer bem, né? Porque quando a gente faz com amor, é, não tem como ser ruim, não tem como não levar coisas boas para as outras pessoas, para o nosso cliente, para o nosso. E é bom ver as coisas evoluindo, né? Você vê um cliente sendo tratado, Sim, você vê alguém que só precisou de uma sessão e nunca mais voltou porque resolveu o problema, tá ótimo, é isso. sim, sim. E assim, eu sempre falo, as pessoas, principalmente no tarô, tem muito isso, né? Não porque você falou, não, eu não falei. O tarô te mostrou aquela energia, você seguiu por aquele caminho e deu tudo certo. E assim são as terapias. A gente sempre fala assim, não é aquela coisa assim, ah, eu vou lá fazer com o Marlon constelação familiar e ele vai me curar. Não. Eu vou acessar aquela cura que eu preciso, né? Então, cada um vem, a gente só é um canal que mostra as ferramentas que estão à disposição e você Com acessa elas certeza, para a tua cura. com certeza. Que bom, que bom. Vamos de tarô então, Milady? Vamos, vamos. Finalizar Gente, aqui. vamos fazer isso. Vamos fazer assim, ó. Vocês pensem numa pergunta de sim ou não, tá? Uma pergunta quanto mais específica, melhor. Por exemplo, devo trocar de carro? Sabe? Umas coisas assim, bem específicas. E aí eu vou embaralhar os arcanos maiores e eu vou tirar 2 cartas. E aí vocês vão escolher ou carta 1 ou carta 2. É algo mais generalizado? É, mas se vocês estiverem bem conectados com a energia, vocês vão ter a resposta que vocês procuram, tá? Ainda mais que a gente está no final do ano, é legalzinho de saber, né? Vamos lá? Pensem na pergunta.
e escolham carta 1 ou 2, tá bom? Carta 1 na minha mão esquerda e carta 2 na minha mão direita. Escolham aí 1 ou 2, coloquem aí embaixo no direct 1 ou 2. Para vocês saberem. Uma pergunta específica de sim ou não, carta 1, carta 2. Escolham aí, que daí eu vou virar as Comenta aí, cartas para gente. falar. Pensaram na pergunta? Escolheram? Eu já escolhi aqui. Já Tô escolheram? Então eu conectada. vou virar, tá? Quem escolheu a carta 1 é a carta da torre. Esse aqui é um tarô das bruxas, tá? O tarô prateado das bruxas, que não é o tradicional de Marcélia. A torre vem me dizer que é não. Por quê? Porque é algo que não foi feito em cima de uma base sólida. Então aquilo vai desmoronar. E é algo que inesperado vai acontecer e vai dizer não. O que foi que aconteceu comigo na sexta-feira? Ia ser tudo do jeito que eu planejei? Não, o ônibus atrasou muito mais de 2 horas, porque eu nem viajei no meu ônibus, para vocês terem ideia. Eu fiz eles me realocarem em outro ônibus para eu conseguir ir até Joinville. Não faço ideia que horas aquele ônibus chegou aqui. Então, quem escolheu a carta 1 é não. Tá? Para a pergunta de vocês, a torre fala que não é algo que está estruturado em base sólida. E aquilo que não está estruturado em base sólida vai cair. Ou se é algo que vocês queriam reconstruir, aquilo que caiu não tem mais conserto. Aquilo que quebrou, deixa para trás, desapega. A torre também tem a ver com isso, desapego, deixa para trás. Quem escolheu a carta 2 é a carta mais linda do tarô, é a carta do mundo, é a carta que fala sim, é a carta da realização, de colher aquilo que eu plantei, é a carta das vitórias. Se estava pensando em uma viagem, fala em viagem, sim, que vai ser muito boa a viagem. A carta do mundo é o fechamento do ciclo, mas é o fechamento do ciclo com muita vitória. É uma das cartas mais lindas do tarô. Espero que tenha sido legal a resposta para vocês, meninas. O pessoal gostou, hein? Tô vendo aí Acho que várias sim. mãozinhas. Eu sou apaixonada pelo tarô, Milady, eu sou suspeita em falar. mais uma vez te agradecer. Foi ótimo, eu amei. Eu acho que eu ficaria aqui 4 horas falando sobre histórias, escutando histórias. É muito gostoso mesmo. Conforme eu fui estudando, né, sobre o tema, para não chegar aqui e falar nenhuma besteira, eu vi o quão rico, o quanto é um tema que realmente desperta, né, tanto a curiosidade quanto essa vontade de curar realmente aquilo ali que pode estar mal resolvido. Então, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui trazendo tanto esclarecimento, trazendo tua energia, né? Porque o pessoal conseguiu, e é isso, né? A gente consegue. Ah, eu estou distante, eu tô online, não sei se funciona. Não, a gente consegue se conectar e muito bem, Sim, gente. Acho que é um exercício, inclusive, para a gente conectar a energia um do outro, mesmo à distância. Existem tantos tratamentos à distância hoje em dia. sim, E é um sim. exercício e foi ótimo, eu amei. Agora, para quem quer o contato, aí tiveram algumas pessoas perguntando, quero saber o valor, como que eu faço para falar com ela? A live é sua, deixe seu contato, fala com as pessoas, manda o seu recado, fica à vontade. Gratidão, Gisele, pelo convite mais uma vez. O pessoal pedindo que quer live de tarô, vamos fazer uma live de tarô, sim, vai ser legal. Assim, ó, quem quiser tirar dúvidas comigo, o meu Instagram, @mirleidew. Lá no Instagram tem o Linktree que vai direto para o meu WhatsApp. Me manda o WhatsApp sem. Olha, gente, não precisa ficar com vergonha. Eu esclareço todas as dúvidas pelo WhatsApp. Amanhã eu não tenho nenhum atendimento, só vou renovar minha carteira de motorista amanhã de manhã, então posso responder todo mundo de boa, vai estar bem tranquilo para mim, tá? Podem mandar as perguntas que quiserem. Se não quiserem mandar pelo WhatsApp, entra ali no Instagram, manda pelo Instagram que eu respondo. Vou ter o maior prazer em responder. Eu puxei nisso meu pai, como minha mãe sempre diz, eu falo demais, Gisele. Eu sei que eu falo muito, mas Imagina. é porque o meu meio do céu é em Libra, então a comunicação é muito forte para mim. Ela é muito forte, eu gosto muito de conversar. As pessoas que me conhecem sabem que para mim é muito importante estar entre pessoas, né? Eu gosto muito disso, de trocar ideias, de explicar. É um tema vasto, assim como todas as outras terapias também são. Sou muito grata às pessoas que tiraram seu tempinho para nos
para estar aqui nos prestigiando, né? Eu fico muito feliz por isso. Fernanda, me chama, vai ser um prazer nós conversarmos. Quem quiser conversar comigo, vai ser um prazer conversar com vocês. Amei. Muito obrigada, Gisele. Gratidão do fundo do meu coração. Esse teu trabalho também é muito lindo. E Deus, muito obrigada. Gratidão. Estou fechando meu ano com chave de ouro, tá? Maravilhoso. Gratidão, minha mãe Edília. Gratidão, meu pai Osmar. Axé. Gratidão você, gratidão a todo mundo que conseguiu estar aqui, né? Acompanhar, que participou, que possam conseguir se curar aí, que o próximo ano possa ser com o pé direito, de uma forma mais leve, deixando todos os medos, todos os bloqueios para trás. E vamos embora, gente. Obrigada. Outra Pode coisa, falar. lua minguante no dia 31, então a gente pede banimento. Gente, a gente não pede amor, saúde, felicidade, a gente pede banimento. Banimento de doença, banimento de tristeza, banimento de briga, banimento de escassez, porque nós estamos em lua minguante. Então essa virada de ano é um pouquinho diferente, vamos nos atentar a isso também, né, Gisele? Para saber Isso aí, virar esse ano de tá boa. bombando esse assunto aí nas redes, né? Tá bombando, tem E... recebido bastante, tem visto bastante pessoal falando sobre a Lua, né? Sobre a Lua nessa Sim, virada de sim. ano. E que possamos, então, banir todos os medos, banir as doenças, né? Que o próximo ano possa ser muito mais leve para todo mundo. Vai ser E, um ano pessoal, 6. agradecer novamente, lembrando que no próximo mês, em janeiro, a gente vai continuar fazendo as lives à noite, que eu acho que rendeu bem. As pessoas falaram um pouquinho sobre o horário da manhã, então em janeiro a gente vai começar com as lives à noite. A gente já tem uma agenda fechada para janeiro, então vem muita coisa boa aí. Legal. Coisa E, boa. Mirleide, fica o meu convite aqui para o pessoal pedir o tarô, fica o meu convite para quando você quiser Vamos. voltar e a gente falar de tarô ou falar de Aura Master. Aura Aura Master? Master. Aura Aura Master. Master. Fica o convite, volte quando quiser, a gente pode marcar, até mesmo uma quarta-feira, bota aqui uma live extra, a gente fala sobre um assunto que não Combinado. seja tão Aura Master abordado é assim. legal. Aura Master é legal porque as pessoas também não conhecem, é uma técnica de alívio imediato. Eu não Então, conheço. é uma coisa, é muito legal também. Vamos conversar, vamos combinar, Gisele. Vamos combinar que a gente faz de Aura Master, faz de tarô. Vamos Show. conversando, tá bom? Então tá bom, Beijos no querida. coração. Um beijo, boa noite. Boa Boa noite, gente. noite. Tchau, tchau. Tchau.